RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Tudo belezinha? Estamos começando o nosso RDC Esporte desta quinta-feira. É feriadão, né? A gente até se perde nos dias, mas hoje é quinta-feira. E para você que está viajando, você que já chegou... teve gente, olha, esta manhã o trânsito em Porto Alegre estava assim, de gente saindo. Pode ser que já tenha gente na praia, já tem muita gente na praia, muita gente no interior e já está nos acompanhando. Afinal, aqui é fácil acompanhar, porque a gente está na TV, nos canais 24, 524 da NET, a gente está no Twitter, a gente está no Twitter, no Facebook, no YouTube e no site. Então tem gente nos acompanhando no mundo inteiro, e isso facilita, né? Você que foi para a praia, você que foi para qualquer lugar do Brasil acompanhar e ficar bem informado no nosso RDC Esporte, porque aqui a gente mostra tudo, absolutamente tudo. Tem entrada ao vivo, já vamos mostrar para você. Tem repórter ao vivo aqui, o Guilherme Paz. E hoje nós temos a presença do Thiago Gomes, técnico da transição do Grêmio. Quero saber o mistério... Não vai falar ainda. Quero saber o mistério de tanto jogador que sai dessa base aí do Grêmio. Já saiu um monte, eu tenho relação aqui. E ainda tem muitos por sair que você não imagina, você nem sabe. Eu sei, Paulinho Brito sabe. Um de 16 anos que o irmão dele já subiu e ele vai subir em seguida porque joga demais. Vitória, Caroline, tudo belezinha? Tudo belezinha, Brito, contigo. Tudo belezinha. Vinícius Ketz Lourenço já chegou aí? Já chegou, mas chegou atrasado. Chegou atrasado? Chegou atrasado, não foi o primeiro. Caráter, ele disse que hoje que perdeu a disputa, mas que não dá nada. Vamos lá, quem mais? Luiz Vieira, melhor programa esportivo do estado, parabéns RDC TV. Luiz Vieira, espalha isso, tá bom? Pra todo mundo. João Eltz, bom dia, estou na área, um abraço. Aquele abraço. Vamos trazer aqui o Ribeiro Neto. Ribeiro, hoje tu veio do outro lado. Cara, eu sou onipresente, tu sabe disso? Além de ser bonito, ser tudo charmoso. Brilhante, essas coisas todas que a gente sabe, né? Eu não vou assustar o convidado camisa aqui. Nova, tá ganhando bem, né, Ribeiro? Cara, eu vou dizer o seguinte, eu não posso reclamar que Deus é muito bom comigo, entendeu? Embora Deus tenha coisas mais importantes pra fazer. Fecha aqui, ô Ribelino. Com o nome de craque, fecha na camisa do Ribeiro Neto aí pra mostrar. Fica chato pra mim aqui com esse meu casaco cansado. Me desculpa, eu vou dizer uma coisa pra ti, tá? Isso aqui nem propaganda de moda. Tu comprou no centro? Não é isso. Se o corpo é bonito, se o modelo é bonito, qualquer roupa fica bonita. Me desculpe, mas essa é a verdade, eu não tenho culpa se Deus me fez assim, cara, tá? Tá bom. Tá bem? Olha só, o Renato, eu sempre digo, o Renato tem uma estrela. Sim, os planetas todos estão... O mais importante do resultado de ontem do Flamengo, duas coisas. Que o Flamengo ganhando do Vasco, se ganhasse do Grêmio, poderia comemorar o título dentro da arena. Isso não vai acontecer mais. Já é uma estrela do Renato. Segunda estrela do Renato, o Flamengo me perde ontem. Jorge Henrique, William Arão e o Gerson, aquele grande volante que sai, volante de apelido. Mas eles forçaram o cartão, Paulo Brito. Mas fizemos, não interessa, não vão jogar contra o Grêmio. Mas também outros não vão jogar. Quem não vai jogar? Um monte de gente não vai jogar. Daqui uma semana o Flamengo vai mas se o Flamengo viesse aqui completo, seria difícil. E o Flamengo está trancado na garganta do Grêmio. Eu gostaria. Olha, eu sei que o Thiago aí, e tem muita coisa para ele falar, porque a base do Grêmio vem forte, como diz, né? Os guri. Eu só queria dizer duas coisas assim, para não atrapalhar muito o programa. A primeira, cara, eu tenho uma coisa que me corrói por dentro, tá? Que é a hipocrisia. Tá? Então nós estamos vivendo uma época de hipocrisia no mundo, sabe? Esses dias aí estavam demonizando o tal do... É um comentarista, eu não conhecia ele, tá? Eu sei que ele tá na Fox na época do arroz com ovo, tá? Ele falou mal do arroz com ovo. Eu, por exemplo, adoro arroz com ovo, tá? Só que eu odeio chuchu.
Eu odeio abacaxi. Quem gosta de chuchu? Não é. É que assim, ó, o tal do politicamente correto, tá? Torna as pessoas hipócritas, tá? Eu, por exemplo, acho que é uma demasia, não é politicamente correto, tu oferecer um carro de 40 mil para um jogador só porque ele fez um ponto de bicicleta. E ainda mais brincar com uma apresentadora de televisão para vestir a camisa do clube e dar um carro de presente. O Renato é o Viu? cara Eu não tenho nada contra isso. Sustenta Eu não a tenho flauta do futebol. O Renato é um cara tribom. Eu conheço o Renato e ele é um baita de um cara. Ele é arrogante porque ele é assim, entendeu? Outra coisa, aí o Bruno Henrique ontem deu uma declaração que falou só a verdade na adrenalina do jogo. Sabe quando o jogador sai da adrenalina, às vezes sai M. E ele falou a verdade. É óbvio que o Flamengo está no outro patamar do Vasco da Gama. Qual é a verdade? Falou a verdade, cara. E acho que, ai meu Deus, a arrogância. Cara, a arrogância tá do teu lado aí. Mas peraí, ó, o Bruno... Tá do teu lado, tá? E tu às vezes fica aplaudindo, tá? Mas quanto ao Bruno Henrique, ele já no jogo passado passou por um adversário dele e disse assim, jogou aonde? Isso é a mesma coisa que os jogadores antigamente passavam pelos jogadores do Avenida e diziam, sai daí, o colono salário mínimo. Isso é ofender o colega de profissão. Mas quando o Romário falava isso, era legal, né? Não. Mas não é Mas o Bruno isso. Henrique é reincidente. No domingo passado, ele passou pelo jogador adversário assim, jogou aonde? Tá bem. Jogou, sou do Flamengo. Se ele for do mal... E ontem repetiu, quer dizer, não é a primeira vez. Se ele for do mal... Arrogante. Se ele for do mal, a vida vai cobrar Quem dele, fazia isso, tá? eu te pergunto onde está, era aquele Lincoln que achavam que ia ser craque, passava com 15 anos pelos adversários do interior no gauchão, eu vi, porque eu era do Avenida, na cerca, eu ouvi ele dizer, ele passava pelos caras e dizia isso. Colono, salário mínimo, cuspia nos caras. Onde ele tá jogando agora? Se ele for arrogante mesmo, a vida vai cobrar dele, tá? Agora, eu não suporto ver as pessoas falando do teu lado e às vezes tu faz isso sem querer, tá? Outra coisa, e para terminar, porque é muita tese, tá? Olha só, os caras, tem gente que é roubado e idolatra o ladrão, tu sabia? Então não me venham com churumelas aí, tá? Vamos aí mais rapidinho, vamos ver se o Pedro já tem aqui o empate do Vasco com o Flamengo, 4-4 ontem à noite. Jogo isolado, não tem ainda. Então, Guilherme Macalossi, antes do Thiago falar até o fim do programa, aqui temos muitos assuntos. Grande Paulo Brito, enorme prazer estar aqui contigo. Olha Sucesso, só a beca desse homem também. Esse é o nosso condutor de um dos principais programas da RDC. Aí horário nobre, 10 horas da noite, né? E debates, o bicho pega, é quase só Grenal, todo dia. Lá é Grenal todo dia no programa. Teve essa semana teve lá um pessoal lá que saiu até na adjetivação, inclusive. O pessoal acha que Grenal. Futebol é polêmica, a política que vive o momento da grenalização permanente. Aliás, para quem faz programa de debate, é o melhor, desde que de 2 anos para cá, é o melhor momento, né? Ah, com certeza. Eu acho que o jornalismo político nunca teve tanta coisa para tratar. Na verdade, tem excesso de pauta. Às vezes a gente deixa assuntos de lado porque realmente não dá tempo de abordar tudo. As coisas vão se acumulando e ainda mais com esse ineditismo da internet. A esquerda contra a direita, PT contra Bolsonaro, virou assim agora. É o mundo das polarizações. Mas, né, antigamente nós tínhamos um predomínio de uma linha política, agora pelo menos há um contraponto. Agora, quer dizer, o contraponto tem que ser no mesmo âmbito da radicalidade do outro lado? Acho que não precisa, acho que o Brasil precisa construir alguns consensos. O programa, né, o Cruzando as Conversas, ele pretende, de alguma maneira, contribuir para a construção de consenso, ouvindo os pontos de vista divergentes. Essa é a ideia. Eu quase... Mas tem gente lá que bota o dedo na cara. Assim, né? Aquele dia que veio o Lazer Martins aqui, eu morria de rir, porque era a paixão do Lazer Martins, né? A Rafa Mendes, que é assessora do nosso... ela chegou a ser editora desse programa na TV Com, e assessora do Thiago Gomes hoje, tem uma grande assessoria de imprensa, e o Lazer veio te dar uma entrevista. Sim, foi uma das primeiras. E ele primeiras, era apaixonado por esse programa. Então, é um programa gostoso de assistir, de fazer, e é quase só Grenal todos os dias. E hoje, véspera de feriado, o que é que nós teremos? Hoje nós vamos ter uma entrevista com a presidente do Badesul. Sim. E o motivo da entrevista é muito simples. O Rio Grande do Sul está quebrado, todo mundo sabe disso. Tá brincando. Tem dinheiro para nada. E
é importante para o Rio Grande do Sul crescer o investimento, o apoio. E ela vai no programa trazer informações relativas a como um banco de fomento presta assessoria, não apenas para pequenos empresários, mas também para os municípios. Os municípios também vivem uma situação complicada. A gente se centra muito na União e no Estado, mas os municípios, que é onde as coisas acontecem, também, quem está acompanhando, e tem gente de tudo que é lado do Estado e para fora do Estado, sabe, os municípios não têm estrutura de segurança, não têm estrutura de educação, não têm estrutura de saúde. Então, quer dizer, todo investimento que vier conta a mais e faz a diferença. Então, qual é o papel de um banco que faz o fomento? É um papel importante e talvez falte um pouco de informação às pessoas sobre como ele desempenha isso. Sim, eu só dou uma olhadinha sempre que não está entendendo, que eu olho por lado e faço algum sinal, eu pergunto para ela como é que está a audiência, que horas são para a gente encaminhar. Me diz uma coisa, para quem está assistindo aí, qual é a próxima, quando o bicho vai pegar, vai ter Grenal de novo, Badesul, hoje interessantíssimo, porque a gente sabe que o governador Eduardo Leite está enfrentando dificuldades, já cogitou cancelar o parcelamento do IPVA, se deu um tiro no pé com 12, inclusive. Continua parcelando os salários e já tem gente berrando muito. Qual é a avaliação que tu faz do governo Eduardo Leite até agora? Vou fazer uma avaliação rápida aqui, porque eu sei que o programa é esportivo e tal, e eu te agradeço o espaço, viu, Brito, mas em relação a isso é o seguinte, eu acho que toda reforma do Estado é importante. Sim. Agora, a reforma do Estado não pode exigir das pessoas. Porque se o Estado está quebrado, os gaúchos também não estão muito melhor. E não adianta você querer resolver o problema financeiro assacando o bolso dos pagadores de impostos. Não. Essa é a pior de todas as soluções. O que o Estado tem que fazer é cortar na própria carne, porque é um Estado letárgico, ineficiente, engessado e burocrático. E é isso que atrapalha o desenvolvimento econômico, o Estado na vida das pessoas. Então, tudo aquilo que for relativo à diminuição do Estado ou uma melhor atuação do Estado vem de encontro aos interesses da sociedade. Agora, tirar a possibilidade de pagamento de imposto visando tomar o 13º das pessoas, isso daí é uma velha tática fiscal utilizada por vários governantes e que nunca resultou em um bom resultado para a economia do Estado. E eu acho que o tema principal dos próximos tempos aqui no Rio Grande do Sul é a reforma administrativa, que vai começar a ser discutida na Assembleia. Guilherme Macalossi, muito Querido prazer, Brito. satisfação em te receber aqui no nosso programa. Prazer é todo Colorado meu. ou gremista? Eu sou gremista. Gremista? Gremista. O que tu acha do Thiago Gomes revelando esse monte de jogadores aí, craques para a seleção brasileira, para o time do Renato? É uma coisa impressionante. Não, o que eu vou dizer rápido é o seguinte, o Grêmio, alguns anos atrás, em termos financeiros, vivia uma realidade muito parecida com a do Rio Grande do Sul. Não tinha dinheiro para nada, mas o Grêmio superou essas dificuldades e hoje é uma referência. E em termos de produção de novos talentos, é uma usina, e eu acho que isso tem que ser aplaudido, porque traz dividendos para o Rio Grande do Sul e para o futebol gaúcho, né? Maravilha, Sucesso. Maravilha. Tchau, Brito, obrigado. Tchau, até a noite. Eu vou assistir lá o nosso Cruzando as Conversas. O que tem o pessoal dizendo aí antes de começar a entrevista? Estão perguntando quando que o Grêmio vai contratar laterais direito. Vai o quê? Deixa eu ver, cadê aqui o comentário? Aqui, Lauren Pires. Criamos um centroavante matador e um meia armador. Então tá, vamos começar a nossa entrevista aí com o Thiago Gomes, técnico da equipe de transição do Grêmio. O que é a diferença? No meu tempo lá na Avenida não tinha equipe de transição. Como é que é a equipe de transição? O meu tempo era infanto, juvenil e juvenil. Depois vim profissional. Agora passou a ser subir isso, subir aquilo, subir aquilo. Equipe de transição é o que já passou dos juniores e está sendo preparado para subir. É isso, Thiago? Exatamente. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar no programa aqui. A gente tem um trabalho muito conectado com a categoria de base e com o profissional. A transição, o Grupo Sub-23 está nesse meio do caminho. A gente tem como principal objetivo... A transição é o que o Inter chama de Sub-23. Exatamente. E a gente tem como principal objetivo hoje, quando o atleta sai da categoria de base, onde o enfoque é muito trabalho técnico, desenvolver o atleta tecnicamente, a gente começa a colocar o atleta para trabalhar nos moldes do Renato, do time principal. Então, o jogador sai da categoria Sub-20, chega na categoria de transição. A mesma característica, ó, tu vai ser Patrick, tu vai ser o Jean-Pierre ou o Luan.
tu vai fazer a mesma coisa. Então o cara já bota isso na cabeça, A gente tenta se espelhar. prepara para exercer esta função. Exatamente. Então hoje é quando o torcedor do Grêmio vai nos nossos jogos, assiste pela TV, consegue perceber o mesmo modelo de jogo da equipe principal, semelhanças na parte de construção de jogo, bola parada defensiva, bola parada ofensiva, porque quando o atleta sai da equipe de transição e sobe para treinar com o Renato, ou com o time principal, ou vai para algum jogo, ele já está muito adaptado ao modelo, à característica do Grêmio como joga. Então esse trabalho é um trabalho que o Grêmio vem fazendo nos últimos anos. A gente consegue colocar os atletas da base do Grêmio um pouquinho mais preparados na equipe principal. A gente vê exatamente isso. Por exemplo, saiu o volante que foi para o Barcelona, o Arthur. Entrou o Mateuzinho, que é o Arthur, começando. O mesmo tamanho não tem nada a ver, mas é do mesmo tamanho coincidentemente, mas ele conduz a bola e entrega a domicílio para o companheiro. Aí agora entra o Darlan, coincidentemente do mesmo tamanho. E é incrível, ele prende a bola, foge da marcação, dá o giro, vai lá e entrega, é praticamente a mesma função. Os 3 jogadores saíram da base do Grêmio. Esse é um exemplo claro de tudo isso, né, E Thiago? se você olha o time de transição, tem o Matheus Friso, que é a mesma característica, o Volante? Vitor o volante, o Bob Sim da seleção, mesma característica, o Varela, mesma característica. Então, assim, o Grêmio tem hoje muito claro que busca na formação de atletas desde a base da escola, lá embaixo, subindo até chegar na categoria de transição e para chegar no profissional. Então, está muito claro a característica de jogador que o Grêmio quer para cada posição. Claro que é muito natural, às vezes o torcedor pergunta, poxa, mas e o lateral direito? Mas às vezes é difícil você formar 11. Tem algumas funções que tu não consegue. É difícil, às vezes é difícil. Nós temos, por exemplo, um bom lateral direito no time sub-23, que é o Felipe, mas é um menino de 19 para 20 anos, que ainda está em formação, tem evoluído muito, a gente espera ano que vem ele começar a aparecer um pouco mais na equipe principal, mas o trabalho de formação que o Grêmio faz é muito forte e o resultado está aí nítido para o torcedor. Depois que eu parei de jogar, não surgiu mais lateral direito, é um mistério esse negócio, é muito misterioso. Me diz aí, Vitória Carolina, o que o pessoal está perguntando? O Esteve Martins está te perguntando como o Grêmio consegue formar tantos volantes de qualidade. Primeiro, a gente tem que diagnosticar o que a gente quer para o volante. Quando a gente vê a equipe do Renato jogando, a equipe do Renato quer volantes de posse, volantes de construção, volantes que tem aquele famoso drible de fuga, né, que era do Arthur, pega a bola, roda para um lado, roda para o outro e sai. Roda para um lado, roda para o outro. Então, assim, isso é um drible técnico. Então, você precisa, além de desenvolver o atleta nessas valências, você tem que diagnosticar o atleta que tem potencial para jogar nessa forma. Então, a gente hoje tem muito claro o que a gente busca para o time principal e, claro, que na hora que você seleciona um atleta e desenvolve o treinamento dele, você está visualizando lá em cima o time principal. Então, isso tudo fortalece a formação e facilita o nosso trabalho também. Me diz uma coisa, o Guilherme Paz já está aí? Guilherme Paz! Está aí o Guilherme Paz. Esse repórter é corneteiro, hein? Ele é corneteiro. Sabe de cabeça quais foram os jogadores revelados pela base do Grêmio nos últimos anos? Que estão na base esse ano, que estão no time principal desse ano ou que foram o Wallace, Pedro Rocha, o Arthur, esses daí, o Jailson? Quais tu quer? Não, eu quero saber os que já foram revelados e já passaram pelo profissional. Depois a gente fala daqueles que estão lá. Tem o Arthur, tá no Barcelona. O Jailson, Galatasaray da Turquia, agora, né, tem uma proposta aí do futebol chinês, onde pode render alguns milhões para o Grêmio. O Pedro Rocha, o Wallace volante também, é uma questão um pouco diferente das características do Arthur. E por aí vai, Brito. Tem fora os outros, né? O Vico, que está emprestado para Ponte Preta, mas os de cenário nacional e mundial são esses daí. Beleza. O Everton não foi formado na categoria de base? O Everton foi formado na base. Foi formado. É. Esqueceu só desse jogador, mas ele não joga nada, né? Não, que foi vendido. Isso que eu te perguntei. Os que estão agora no time profissional, a gente tem o da Silva, tem o Darlan, tem o Matheus Henrique, tem o Ferreirinha, tem o Felipe, goleiro da seleção agora olímpica, que está com a seleção olímpica no torneio de Tenerife. A gente tem o Rodrigues, né, o Tonhão, mais conhecido. Então são esses jogadores que estão no elenco desse ano. Os que já saíram são os outros que eu citei. Certo, eu não fiz a pergunta errada então. Até mais, Guilherme Paz, até mais. Vem cá, o Everton, ele chegou no Grêmio com que idade?
O Everton chegou na categoria 17-20 e é um atleta que trabalhou muito, né, dentro da formação dele. O Grêmio desenvolveu essa parte técnica e o Everton é um atleta que todo mundo fala que evoluiu muito dentro do Grêmio. Então isso aí fortalece muito o trabalho de formação. Pedro Rocha, né? E é um trabalho longo. A gente via que ele não estava pronto. E é um atleta que mostra realmente a força que a categoria de base do Grêmio tem, porque foi lá, buscou ele lá no Nordeste, trouxe para o Rio Grande do Sul, trabalhou, desenvolveu o atleta e ele, como você falou, ele era um reserva no profissional há algum tempo e depois, com o trabalho do Renato e comissão técnica, ele explodiu para o futebol mundial, né? Agora me diz uma coisa, o problema do Grêmio esse ano tem sido centroavante, matador, aipim, homem de área. Eu gosto muito dessa função, centroavante, e acho que um time tem que ter um bom centroavante. O Guerreiro no Internacional é um baita do centroavante, mas a bola não chega. Sem a bola chegar, nem Jesus Cristo, eu sempre digo, como centroavante vai fazer gol. Então, o Grêmio tem na base um jogador que é difícil no mercado, conseguir um centroavante de área, um 9, que aproveite os cruzamentos do Everton, do Cortez, do Alisson, a chegada do Jean-Pierre ou do Luan. O Grêmio está preparando, o Grêmio tem alguém pronto para o ano que vem já ser esse camisa 9? O Grêmio hoje tem no elenco principal que subiu, que estava trabalhando, o Da Silva. O Da Silva estava no elenco sub-23, subiu. Mas é diferenciado? Ele é o centroavante de área, é nessa característica que você está falando. Mas assim, eu também faço sempre uma pergunta. Hoje, qual o centroavante nessa característica com 20, 23 anos que a gente vê jogando no futebol brasileiro que se destacou? É o Pedro, que estava no Fluminense, e a gente percebe uma carência muito grande de jogadores. Mas por quê? Os jogadores de área, os treinadores não gostam mais de jogadores de área? É como o Renato, Tardelli e Luciano, se revezam fora da área, praticamente, né? Eventualmente entram na área. O Luciano fez um gol de bicicleta agora há pouco, mas os técnicos não estão mais formando o centroavante aipim? Eu acredito que hoje o futebol ele está numa exigência física tão grande e muitos treinadores têm optado pelo um jogador mais móvel, um jogador com capacidade de mais velocidade, e a gente percebe bastante nos times em todo o Brasil e até fora do Brasil uma tendência hoje pelo um centroavante com mais velocidade, como é o Gabigol, o Bruno Henrique, esse perfil de jogador, o Luciano, o Tardelli agora estão jogando ali, revezando. Sim. Então a gente percebe hoje uma tendência no futebol brasileiro e mundial por jogadores nessa característica. E percebo também uma dificuldade de a gente achar o jogador, como eu disse o exemplo, o Pedro do Fluminense, que é o centroavante de área, técnico, finalizador, que consegue ter participação da construção de jogo. Então, assim, eu acho que é uma tendência que a gente tem no futebol brasileiro hoje. Fred, sei que não é brasileiro, Lucas Prato, Ricardo Oliveira, Guerreiro, isso é uma função em extinção. Eu não diria em extinção, mas eu acho que no futebol ele tem momentos, tem fases, né? Acredito que já teve uma fase que o centroavante era a unanimidade, o jogador nesse perfil, e hoje uma fase não só na formação, mas também nos clubes aí, principais clubes de futebol mundial e até brasileiro, a gente percebe uma fase por jogadores nesse perfil. Mas o Grêmio busca sempre ter na formação o atleta com esse biotipo e também formar o atleta com mais mobilidade, um jogador mais rápido, tanto que nós temos o profissional da Silva, que é o mais estilo de área. Eu tive muitos anos acompanhando treinamentos de categorias de base, que meu filho jogou e desde pequeno, aí fui parar na Alemanha, depois no Flamengo, depois no Internacional, naquela fase ruim daqueles dirigentes, e aí se decepcionou, acabou desistindo do futebol. Ele era centroavante, por isso que eu insisto tanto em centroavante, porque eu acompanhava, e era um centroavante com quase 2 metros, fazia gol demais, de cabeça, com a direita, com a esquerda. Mas, enfim, o Grêmio tem sido divulgado na imprensa que não ganha tantos títulos. O Grêmio, em compensação, tem formado jogadores. Qual é a função da base de um clube? Formar jogadores ou ganhar títulos, levantar taças? Isso dentro do Grêmio está muito claro, é a formação de atletas. Em todas as categorias, tanto na transição como na categoria de base, sub-20, sub-17, o primeiro objetivo nosso é formar atletas. Dentro da transição, além de formar atletas, é como eu falei, é colocar um modelo de jogo
espelhado ao time principal para fortalecer essa fase final de formação do atleta e ele chegar mais pronto ao time do Renato. Então, assim, claro que sempre se busca vencer jogos, se busca ganhar títulos e, principalmente, Paulo, a gente busca proporcionar ao atleta vivências, jogar uma final de campeonato, jogar uma semifinal, jogar um Grenal, jogar uma grande decisão, porque jogar decisão faz parte da formação do atleta. Ele vai amadurecer, vai ter experiências para quando chegar no time principal estar mais maduro. Então, assim, fica muito nítido dentro do Grêmio que o nosso objetivo principal é formar atletas para o profissional. Maravilha, deixa eu ver mais umas mensagens aqui. Vitória Carolina, primeiro me mostra aqui as coisas que eu quero ver sempre, como é que estamos de audiência. Deixa eu ver mais uma coisinha aqui, beleza. E o que o pessoal está dizendo aí? Lourenço Curtis está perguntando quais são os próximos jogos do Grêmio Aspirantes. O Grêmio agora tem um recesso, a gente volta a treinar semana que vem para começar a fazer uma preparação visando o Campeonato Gaúcho, assim como nós fizemos ano passado, em dar suporte para a equipe principal. O time de transição tem como objetivo no início da temporada dar suporte para o time do Renato, porque a gente sabe que as férias do time principal acabam pós-brasileiro, os jogadores têm 30 dias de férias e voltam no início de janeiro. Então o nosso time volta muito antes, faz uma preparação para os nossos atletas estarem aptos para no início do Gauchão. Time. Não, isso não é o meu time, o nosso time vai estar preparado para dar suporte para o Renato quantos jogadores ele precisar. Se ele precisar de um time inteiro, nós vamos ter um time pronto para jogar. Se ele precisar de 1, de 2, de 3, vai ter jogadores prontos para dar suporte. O Renato assiste treinos das categorias de base? O nosso trabalho muitas vezes é integrado. Então, assim, a gente tem treinamentos em conjunto, tem coletivo, o Renato está sempre presente nesse tipo de trabalho, o Alexandre Mendes também, o Vitor também, o outro auxiliar. Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima, né, a comissão técnica do profissional com a transição e facilita muito essa troca de informação. Diz uma coisa que eu tenho observado, que dificilmente nas categorias de base os técnicos abrem o gramado. O que é isso? Fazer o antigo, o que era coletivo. Isso. Jogo, treinamento de jogo. 11 contra 11, campo aberto e vamos ver quem ganha. Claro que o objetivo não é ver quem ganha, mas é ver como é que o jogador sai e como se fosse um jogo. Isso eu não tinha, observando diariamente treinamentos, não era muito, não existia mais. Era reduzido. Muito treino reduzido, né? Treino reduzido e bola no meio, desarma, passa velocidade, posse de bola. Como é? Continua assim ou mudou? Não, eu, dentro da minha forma de trabalhar, eu acredito que tem que ter o trabalho campo aberto, né, o coletivo. Tu nunca vai ver se o cara é bom ou é ruim. Porque eu acredito que para você oportunizar o atleta a desenvolver também a parte tática dele e ver se ele está num momento bom, num momento ruim, o coletivo, o campo aberto, é o que mais reproduz o jogo, a realidade do jogo, né? Parabéns. Finalmente achei um técnico de categoria de base, que faz coletivo para ver os jogadores, não adianta. Eu só via bolinha no meio do campo, desarma. Não interessa se é centroavante, goleiro, lateral, meio campo, tinha que desarmar e passar. Meu Deus do céu! Mas isso é muito ruim para a formação do atleta. O atleta tem que ter oportunidade de jogar o campo aberto, dimensão total do gramado, e aí o coletivo é o melhor treinamento para isso. Raramente eu vi. E poucas vezes eu vi treinos coletivos em categorias de base. Então, isso é muito importante. O Ribeiro Neto foi embora, ô Ribeirinho? Sabe se ele foi embora, o que houve? Tá lá o Ribeiro Neto, o cara comprou uma camisa para vir no programa. Eu tô esperando tu me chamar, eu tenho várias questões pro Thiago. Assim não vale a pena comprar camisa. É que eu sou um cara disciplinado, entendeu? Então assim, chama o Ribeiro tá aqui. Tá até me esquecendo. Vai pro Ribeiro, o Ribeiro tá lá, sentadinho, esperando lá. Taticamente é comprometido. Sou disciplinado taticamente. Eu tenho uma questão. Quando tu jogava, tu era taticamente importante. Jogava sem a bola. Bom, eu jogava muito, mas enfim. Sem bola também joga. A bola não atrapalha. Eu prometo que não vou ser pernóstico, de novo estou com essa palavra, né? Mas é que a gente fica falando demais, assim, e aí a gente perde o contexto, tá? Mas tem uma coisa que me incomoda bastante e que daria um seminário, por isso que eu vou tentar ser objetivo, que é para um treinador de categoria de base. O que me incomoda na categoria de base? Algumas coisas. A primeira, a categoria de base está competindo demais
e treinando de menos. É por isso que você vê, inclusive, hoje um garoto para subir e se dar bem no profissional, ele tem que ser muito bom. Basta ver, Everton, vamos pegar o Everton, que é do Grêmio, tá? Pô, jogador diferenciado, né? Tem dificuldade com a outra perna. Não sabe cabecear. Cabeceia com o olho fechado, assim, me lembro da Folha, que os caras demonizaram e tal, né? Que é o que ensina o cara a não ter medo da bola. Enfim, os caras não sabem finalizar. Olha o trabalho que o Renato teve aí, os outros da comissão técnica para ensinar. O Lua, que até tem problema de potência de chute, tá? O Pedro Rocha, então, meu Deus do céu. O próprio Everton, o PP agora, de finalizar a jogada. Sabia o que fazer na cara do gol. Tá? O que é isso? Isso é fundamento. Quanto mais tu compete, menos tempo, porque hoje a exigência muscular, mesmo para os garotos, é muito maior do que antigamente. Hoje tu não tem mais aquele cara, eu vou treinar cobrança de falta depois do treino. Se o cara fizer isso, ele estoura o músculo. Entendeu? Então, eu quero saber se há uma noção entre vocês, profissionais da base, que é preciso urgentemente, até porque os garotos estão subindo cada vez mais cedo, eles treinarem mais e jogarem menos para ter o trabalho de fundamento, Thiago. Não, isso é muito, muito claro dentro da formação de atletas no Grêmio, falo para você porque eu estou lá dentro, e a gente percebe que em algumas categorias, quando se tem uma sequência muito grande de jogos, também tem uma diretriz de você rodar os jogadores. Você tem um grupo de 30 atletas, por exemplo. Você não vai jogar todos os jogos com o mesmo time titular. Você oportuniza o grupo todo para tentar ter um equilíbrio de minutagem, mas ao mesmo tempo o Grêmio também não joga todas as competições que a categoria tem na temporada. Eu vou te dar um exemplo. O Gauchão Sub-17 o Grêmio não joga. O Grêmio não joga o Gauchão Sub-17. Porque o Grêmio oportuniza em outras competições e também entende que o calendário poderia ficar muito, muito longo de competição. Tem um outro detalhe, né? Tu vê, tem garoto de 16 jogando a Sub-18, tem garoto de 18 jogando a Sub-23, porque os jogadores com mais talento, eles vão subindo de categoria. E muitas vezes, tu vê um jogador que... Eu vou pegar um exemplo só, que é um jogador que, na minha opinião, talvez... Tenha mais, aqui a gente não tem muito, a gente vê um produto final, a gente não vê treino, né? O Pedro Ostermaier, que é o Pedro Lucas, tá? Que hoje está na seleção brasileira Sub-17, que entrou na vaga do Renier, tá? Sub-17? É, o Mundial Sub-21? Não, o Pedro Lucas está no Sub-17 junto com o meia. Com o Diego Rosa Grêmio, lá. o meia do Grêmio. Ele joga com a 19 lá, aliás, jogam hoje com a França. Com a França. Tá. O Pedro Lucas, ele tem uma característica fantástica para o futebol de hoje, que é o pifa. Ele pifa. Ele tem um passe final fantástico. É só tu olhar para tu ver. Mas ele é mirradinho. Ele é pequenininho ainda. Não sei se ele vai crescer, eu espero que sim, né? Corpo eles adquirem. Esse jogador, se tu... o vídeo na tele é uma coisa fantástica. Põe para jogar! Não vai para jogar. Porque ele vai jogar, ele vai afundar. Talvez o Diego Rosa, que tem um biotipo mais isso aí tu tá forte... falando, tu deu uma pergunta para ele? O Peglow, do Inter, que também é mais parrudinho, mais forte, talvez eles possam ter antecipado algumas fases. O que eu digo é o seguinte... Vai ter fim? Vai ter fim. A pergunta é básica. O Grêmio consegue definir em que idade se o jogador é diferenciado ou não? E se ele é diferenciado, que tipo de oportunidade dentro de um grupo onde se sabe, tem fila? O que é a fila? Tem um na frente do outro. Ele é possível ele ter uma real oportunidade. Bom, a primeira coisa é você diagnosticar o talento. Diagnosticou que o menino é talento. Vamos pegar o exemplo do Pedro. Percebemos que o Pedro tem técnica, tem o pife, tem o passe, tem o chute. Percebemos que ele ainda é franzino, fisicamente não está bem desenvolvido. Então, a gente tem que ter cuidado para não queimar a etapa e daqui a pouco colocar ele na categoria comigo de transição, porque ele é jogador de seleção sub-17, ele vem para o meu time jogar, não consegue desenvolver no treinamento, não consegue competir contra os meus atletas que são maiores, mais fortes e acaba perdendo treinabilidade, acaba perdendo minuto de jogo. O que o Grêmio faz? A gente oportuniza o atleta na categoria, não queima a etapa, percebemos que daqui a pouco o atleta tem capacidade física e técnica para subir de categoria. Ele vem, treina uma semana comigo e a gente percebe, o atleta aguentou o treinamento, suportou bem, faz um jogo treino, entra num jogo valendo 3 pontos, suportou bem,
conseguiu desenvolver, opa, esse atleta já está em condições de estar na categoria de transição. Então, assim, cada caso é um caso. Acima de tudo, o mais importante que é a conversa, é a relação entre as categorias, eu com a categoria sub-20, com a categoria 17, com a categoria do profissional, porque cada jogador é um caso. Então você tem que ter esse cuidado. A individualidade é o segredo de Só tudo. que tem um outro problema, agora eu deixo vocês à vontade. Aí vem o pai ou o empresário e chega assim, cara, tu tem que aparecer, tu tem que fazer o gol. Porque só é manchete quem faz o gol. Tu tem que ir lá. Aí ele vai tentar... cara, se tu não subir na categoria, eu não vou, vou querer te levar para outro clube. É ou não é? Existe essa pressão, com certeza existe. Com certeza existe. Mas hoje a gente tem muito claro que os processos dentro do Grêmio é muito bem definido. Então, quando você tem o processo muito bem definido dentro de cada categoria e principalmente no momento certo de subir o jogador para uma categoria de cima, quando isso está muito bem definido, a gente tem a tranquilidade que vai minimizar erro. E o grande segredo da categoria de base nisso que você está falando é minimizar os erros, porque senão sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Lincoln no Grêmio. Subiu muito cedo, o Filipão subiu, não sei quem subiu, se foi o Filipão, se foi outro, mas chegou no profissional, acabou o quê? Não tendo minutagem de jogo, treinando menos, acaba entrando naquele ciclo. Onde ele anda? Ele está em Portugal, num time de empresários. Tá? Time pequeno. Então, assim, isso o Paulinho Brito disse lá no Alambrado, quando ele começou a cuspir, começou a ofender os jogadores de times do interior. Com 15 anos, ele disse, isso não vai dar nada, você não pode fazer isso. E tá aí, tá num time pequeno lá de Portugal. E a gente tem um exemplo... E o Mamute, e o que surgiu também, né, com um centroavante que tinha... onde anda? O Mamute estava no Juventude há um tempo atrás e mas rodou, é que nem todos vingam. Nem todos vingam, é Nem verdade. todos Mas vingam. acima de tudo, o importante é ter muito claro que esse processo de formação e subida de categoria é uma avaliação que deve ser individualizada, não pode ser uma regra. Agora tu tem que dar graças a Deus porque tu tem tempo e fôlego para isso. O Internacional, na pressão, no mau momento, é difícil. É ou não é? Subir, muda, garoto, com certeza, no muda. mau momento, Botar um... é complicado. É que nem o Rodrigo Caetano falou, pegar um guri e botar hoje nessa Ninguém é fumaceira, salvador da pátria. Tem que matar um leão por dia, tem que ganhar todos os jogos, porque a torcida está numa pressão e o Grêmio não, está a favor do vento, está ganhando, está bem, Eu tem te juro que é a última pergunta, última. Não, pode ficar... Mas eu quero que seja na câmera da verdade. Ai. Tem alguém, não me veio com muito bom. Muito bom eu sei que tá cheio. Não precisa nem dizer o nome, se tu não sabe, não quer ferir suscetibilidades. Eu sei que... Tem pelo menos um jogador que tu diz, esse vai ser o cara. Não é um muito bom, o bonzinho tá cheio, Sim. ó, tá? É que nem eu, brilhante como eu, tá? Esse aí tem alguém no Grêmio? Eu não vou falar nome então, Tá bem, para não também daqui a pouco vai colocar ser- um jogador lá em vai cima. fazer mal pra ele. Mas eu vou te falar que Só não falar é fora um. do ar depois pra ele. Eu vou te falar que não é um. Hoje na categoria de base do Grêmio tem mais de um atleta que eu visualizo com potencial assim, ó, para se tornar jogador como foi esses jogadores que estão no profissional hoje que resolveram. Luan, Teixeira. Não, me desculpa. Tô falando que Não é Luan, não é Estilo Everton, Luan. não é PP, não é isso. Eu quero mais do que isso. Mais do que o Everton? Mais do que o Everton? Não, o Everton é muito Mais bom. que o Arthur? Muito bons jogadores. São ele é muito bons titular da jogadores. seleção Eu brasileira, quero Tu quer o jogador. Messi, então? Eu não vou exigir tanto, tá? Tem alguém fora da curva? É isso que eu quero dizer. Tem alguém fora Tem da curva. jogadores fora da curva. O Grêmio tem. E vem da categoria lá de sub-15, tem na 17, tem jogadores que estão chegando na Eu sub-20. já descobri que o irmão do Patrick, que ainda nem jogou o Patrick, o irmão dele com 16 anos joga Falou demais. eu não ia falar não, mas falou joga demais. O irmão do Patrick joga Aliás, demais. o Irmão do Patrick, Patrick. tá? O Patrick ainda nem tem que jogou. apresentar a perna direita pro Patrick, tá? Mas esse é um ponto importante. O jogador ele trabalha a perna direita, o GPR trabalha o cabeceio. Mas é aqui, ó. Só que assim, ó, é que nem hoje a gente pega e vai desenvolver. Você é vice, né? Mas assim, ó, você Acaba vai puxando para a direita. mas você vai querer desenvolver todas as valências técnicas em cima de um atleta de qualquer esporte. Tu vai pegar um jogador de basquete, tu vai querer que ele faça bloqueio, assistência, arremesso de 3, arremesso de baixo do garrafão.
o atleta vai treinar, algumas valências ele desenvolve, outras não. Por mais treinamento e estímulo que tu dê, Quem faz a mais tu tem que diferença do trabalhar. atleta, Eu sabia só que chutar com as duas, o cara já é diferenciado. Quando eu vi o Thiago, a altura dele, que isso aí já jogou basquete ou joga. Já jogou basquete? Eu gosto de basquete. Olha aí. Sentado tem O cara que é de Santa Provando Cruz, bem cobriu a em terra cima. da Pit, Corinthians campeã brasileira. Eu gosto de conhece basquete. jogador de basquete caminhando. Sou torcedor do Lakers. Agora me humilhou. O que o pessoal está dizendo aí, Vitória No fim, o Carolina? Ribeiro fez a pergunta que todo mundo, esse pessoal quer saber nomes, mas nomes não vai ter. Nomes Mas é difícil de falar. Mas os guris vão ficar ruim pros guris, Fica ruim. perante os outros. Vamos ficar mascaradinhos. Hélio Camargo, Flamengo não vai vir para passeio. O que tu acha? O time do Flamengo, para mim, já está muito claro, né? Que a forma que o Jesus trabalha é que o time joga a valer todos os jogos, né? A gente percebe até por ele não fazer a questão desse rodízio, sempre tentar colocar o time titular no máximo de jogo possível. É possível isso? É possível, só que, assim, além de correr um risco maior, que se corre de lesão pela sequência Que de nem jogos, ontem, né? Contra o Vasco. aumenta o risco, perde E jogador. daqui uma semana é a decisão do... Mas é possível. Se tu quer aumentar o teu risco de lesionar o atleta para daqui a pouco você disputar todos os títulos, pode ser feito, mas é um risco maior. Mas eu vejo o Flamengo sempre jogando seus jogos a 110% e vai vir na arena Tem para uma buscar pergunta a vitória. importante para te fazer, mas depois do Guilherme Paz. Guilherme Paz, onde tu anda? Pô, o cara tá sempre pronto. Está... Redação da RDC TV, Brito. É, que maravilha. Ricardo, tu tem alguma pergunta para o Thiago Gomes que você tenha preparado? Duas, então. Vamos com a primeira. O Thiago, para mim, é um dos melhores especialistas em dados, em scout, analista de desempenho. E para até explicar para o pessoal de casa um pouquinho, Thiago, o quanto que os números, né, te ajudam dentro de campo. Bom, eu trabalho muito próximo na analista de desempenho. Então, hoje a gente pega, por exemplo, dados individuais dos atletas em treinamentos, em jogos, e eu vou dar um exemplo. Na prática, quando eu cheguei no Grêmio, o Jean-Pierre jogava como volante. E eu percebi, e com o controle de dados estatísticos, que o Jean-Pierre tinha nos treinamentos, a cada 8, 9 minutos, ele conseguia deixar o atacante na cara do goleiro. E nos jogos, a cada 15 minutos, no Brasileiro de Aspirantes, o Jean-Pierre deixava o meu atacante cara a cara com o goleiro. E eu pensei, pô, esse menino tem que jogar mais perto do gol, ele não pode jogar de volante lá atrás. Então, assim, os números foram fundamentais para a gente colocar o Jean-Pierre mais para frente e ele virar um meia. Mais uma, então, um pouquinho difícil, né? Eu acho que tu será o sucessor de Renato Portaluppi. Tu tá se preparando para isso mesmo ou tem outros planos? Na verdade, eu não penso nisso, vou ser bem sincero. Eu vim num projeto de sub-23 aqui, e porque eu acredito que no momento da carreira que eu estou, e eu gosto muito desse trabalho de formação de atletas, é um momento meu de colaborar muito com o Grêmio nessa fase final de transição, né? E eu hoje me vejo, trabalhando muito próximo do time principal, porque eu acredito que, para mim, é uma grande oportunidade estar perto do Renato. Para mim, seria formidável que o Renato ficasse mais 20 anos no Grêmio, porque tudo que eu aprendo e eu desenvolvo como técnico, podendo estar perto da comissão e perto do Renato, para mim, isso não tem preço. Guilherme, bom. Ô, Brito, posso mais uma? Mas tá explorando, cara. Mais uma, então. Depois vai pro... Seguinte, o Grêmio torcedor tá criticando muito os goleiros, né? O Paulo Vitor e o Júlio César. O que o Thiago fala do Felipe Mejolari, que passou por ele muitos anos? Felipe e Breno, né? Nós temos hoje 2 goleiros que estão na equipe principal e que eu vejo com um futuro muito grande dentro do Grêmio. E aí Eu acho o Breno melhor. Muitos falam que o Breno é melhor, é verdade. E existe esse duelo muito bom. E quando os dois descem para jogar na equipe de transição, o rendimento dos dois é formidável. Então esse é um trabalho do Rogerão, um trabalho do Marcelo, treinador de goleiro do time de transição. Então, assim, nós temos 2 goleiros técnicos, com perfil de Grêmio. Mas com personalidade. Personalidade, é por isso que eu falo, é titular. perfil de Grêmio, mas eu não falo em ser titular, porque isso ainda aí é um trabalho no profissional. Mas eu digo assim... Então, hoje o Grêmio teria que buscar alguém fora. Para janeiro. Eu não me sinto nem à vontade de falar isso, porque é uma questão muito do profissional. O que eu posso falar é dos goleiros. Tanto o Breno quanto o Felipe tem o perfil de goleiro do Grêmio. Goleiro técnico. Que idade eles têm? Tem 20 anos. Goleiro técnico, goleiro corajoso, goleiro com personalidade para jogar,
com liderança, tanto que o Felipe e o Breno várias vezes desceram com braçadeira de capitão no nosso time. Então, assim, são atletas que são líderes, então eu fico muito otimista com o futuro do Grêmio. Agora, vai jogar de titular ano que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, isso só o tempo vai dizer, mas são goleiros que têm projeção, sim. Tchau, Guilherme Paz, já foi, Guilherme Paz. Ribeiro, pode chegando aí. Vem cá, por que o TT foi vendido por uma fortuna, foi preparado por você e não jogou no time profissional do Grêmio? Bom, o TT, a gente sabe que o TT é um talento, né? E ele sempre foi uma aposta muito grande dentro da categoria de base do Grêmio. Que idade ele saiu daqui? O TT saiu com 20 anos, 19 anos, 19. Ele foi vendido foi a maior venda do Grêmio, né? Mas foi a maior venda da história da base do Grêmio, né? Mas como é que esse cara não jogou? Mas assim, o TT ainda estava numa fase final de formação. Então assim, a gente percebeu que na primeira temporada do TT, no grupo de transição, o TT evoluiu algumas questões táticas. Porque assim, é muito claro quando você vê o menino jogar na categoria de base, o talento. Tanto que ele jogou uma Copa Ipiranga em dezembro do ano passado e se destacou e jogou muito bem. Mas o futebol profissional te exige parte tática, parte comportamental dentro de campo, que eu estou falando, né? Então, assim, o TT estava evoluindo essas questões. E seria uma questão natural. O TT, em janeiro, fevereiro, ia subir para o profissional do Grêmio. Era questão de tempo. Paulo Brito, o Thiago não pode falar, não deve, nunca vai falar isso, nem pode. Eu posso, tá? O que aconteceu com o TT, o Grêmio se redimiu agora com o garotinho, o Azevedo, de 18 anos. Como é que é o nome dele? Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo, tá? O TT só não teve chance porque tem a tal da fila. E os jogadores para a posição do TT, o Grêmio tem profusão, até uma grande coisa, né? O jogador de flanco e tal. Então a fila impedia que o TT fosse um profissional. Que posição era exatamente? Extrema, o TT era o extremo, atacante. Extrema. Então, assim, ó... Pela esquerda? Pela direita. Aí o TT se incomodou. Mas ele não era melhor que o PP? O PP, no momento que o PP estava no profissional, o PP estava na frente do TT. O Renato está certo. O PP Então, estava na frente do TT. O PP não explodiu ainda. Mas o TT é muito talentoso também. Mas eu acredito que a questão da fila, quando você fala, é uma questão que o jogador, ele está no profissional e ele está muito mais adaptado ao jogo de profissional. Então, se você pegar o TT ou qualquer atleta do meu time hoje e colocar no profissional, pode ser que ele sinta. E se queima o menino? E se o menino vai mal? Mas uma coisa... Não, mas o PP está sendo trabalhado. Alô, PP, eu adoro o PP. Muito Vamos bom aprender jogador. a finalizar, PP. Muito bom jogador. Está melhorando. Mas, olha... Outra coisa, o TT, sou eu que estou dizendo, não entrou por causa da fila, tá? E também porque o Renato ficou incomodado com a pressão que existia do empresário, do próprio TT, para ir para o grupo profissional. É isso que aconteceu, eu estou dizendo, e é isso aí, tá? E aí não teve alternativa, apareceu uma proposta, ele precisava de dinheiro, velho, precisava, assim como está precisando urgentemente agora de vender um jogador, e vendeu. É isso, o resto tá? Essa é que é a verdade. Agora o que o Grêmio fez, pegou esse garoto que é muito bom, tá? Que também tem que aprender a chutar, o Guilherme Azevedo. Bom pra caramba. Um canhotinho. Joga na mesma função do TT. Já vou dizer, tá? Quantos jogadores tem? Dá pra formar um time novo. Eu tô falando, tu teve um gravíssimo prejuízo na final de aspirantes, tá? Que os teus jogadores estavam rebolativos demais, tá? Muita firula e o Inter, com um time bem mais limitado, foi para jogar competitivamente e tu acabou perdendo. Essa é a minha opinião, tá? E o Guilherme Azevedo estava cheio de firula, ele e o Ferreirinha, cheio de firula. Então, esse jogador já está no grupo profissional, já foi pro grupo profissional e vai estar no ano que vem. Por quê? Porque ele não quer cometer a mesma coisa, não quer ser pressionado e esse jogador tem futuro. Pronto, acabei, disse. É meia, ele joga em que função de extrema. O Guilherme Azevedo é esse estilo, assim, joga na beirada direita, ele é canhoto, gosta de jogar com o pé invertido, trazendo o pé. Não, ele é um estilo Everton, atacante mais de velocidade, de drible, é um atleta com boa finalização, mas eu vou falar para você, é a mesma questão do TT. Tem que trabalhar toda a questão tática, a questão individual das ações sem bola. E aqui eu também, e o comportamental dentro de campo. E quando eu falo comportamental, estou falando de conceito, não de problema extra-campo.
de conceito que um jogador moderno para jogar o futebol profissional tem que ter. Quando a gente vê hoje a equipe do Flamengo jogar, que se só fala muito do Flamengo, os jogadores do Flamengo têm conceitos de jogos, assim como o do Grêmio. Só que ontem, tem conceito. Pra te ver como é no profissional, ontem, fizeram um gol aos 30 segundos, começaram a rebolar, entendeu? E o Vasco da Gama, né, que fez um esquema nada diferente do que poderia ser feito por outros, né? Fez um esquema para anular a saída de bola do Flamengo, e como o time estava rebolando, firulento, se dá mal. Não importa a tua idade, serve para mim, para ti, para ti. Se tu for para a beira da praia de sunga e não passar protetor, se dá mal. O Thiago Gomes é um técnico que está no Grêmio. O Renato sabia que era um projeto de longo prazo e o Thiago Gomes é o jogador que prepara jogadores para o Renato ter sucesso no profissional. O Thiago Gomes é a bengala do Renato Portaluppi, porque se ele for para um outro clube que ele saiba que vai trabalhar 3 anos, 2 anos, 4 anos, o Thiago Gomes vai junto. Até isso é uma coisa... mas no Grêmio ele sabia, o Grêmio ele é um cara que é ídolo do Grêmio, fez gol do Mundial e era um trabalho de longo prazo. Então o Thiago Gomes arma todo o jogador, forma jogadores para deixar o Grêmio com um potencial bastante grande. Por isso eu acho que foi o Guilherme que perguntou que o Thiago Gomes assumiria quando o Renato saísse. Eu duvido, porque eu garanto e acho que se for um trabalho longo, que o Renato vai assumir, o Thiago Gomes vai junto para ser a bengala de novo do Renato, preparar jogadores para o Renato ser esse grande vitorioso que era o Grêmio. Estou errado? Não, eu acredito que, acima de tudo, o grande momento que o Grêmio vive é muito pelo trabalho que o Renato faz, junto com tudo o suporte que a direção está. E, acima de tudo, eu, como técnico do Sub-23, para mim é muito importante estar trabalhando próximo de técnicos do nível do Renato. Porque eu sou um técnico da nova geração e eu preciso ainda me formar como técnico. Então, para mim é muito importante estar próximo de técnicos do nível que é o Renato, e se eu tiver a oportunidade de trabalhar no Grêmio, como eu falei, durante mais muitos anos, sendo treinador do time Sub-23, estando próximo do Renato, para mim é formidável. E, claro, trabalhar em outro clube, se em algum momento surgir algum convite, claro que a gente sempre tem que avaliar, mas eu, particularmente, tenho como projeto profissional meu estar no time Sub-23 durante um bom período ainda, porque acredito que é um trabalho que a gente começou recente, faz 2 anos só que eu estou dentro do Grêmio, então acredito que é um trabalho ainda que tem muitos frutos para dar, e eu estou muito feliz de fazer parte desse processo de formação. Maravilha. Tem pergunta aí? Tem, na verdade, então, o Júlio Prado, Thiago Gomes, dá para ver que é um excelente profissional, capacitado, só na maneira de falar e de se expressar. Um abração. Obrigado, um abraço para ele. O Leandro Celal está dizendo que particularmente te acha um técnico de muito potencial, caso tu venha assumir depois do Renato. E o César Santos, Thiagão fez excelente trabalho no Esporte Clube Pelotas, baita profissional. Legal, um abraço para todo mundo de Pelotas. Aí, Pelotas que está na final da Copinha, né? Contra o São José. 2 clubes que eu tive o privilégio de ser técnico, do São José e do Pelotas. Então, também mandar um abraço para todo mundo de Pelotas aí. No profissional, dos 2. Trabalhei de técnico no profissional do São José e técnico no profissional do Pelotas. Então, foi 2 clubes que eu tenho um carinho muito grande. Maravilha. Olha só, tá chegando o feriadão, você que vai para Gramado ou Canela, você que vai para Serra Gaúcha acompanhar o Natal Luz, Pousada Casa Rosa. Olha que coisa mais linda, quarto branquinho, maravilhoso, né? Você vê aí, tem frigobar para você tomar aquela bem gelada, apesar de ser na Serra, né? Mas lá é muita cerveja, é terra de alemão. Olha a Pousada Casa Rosa, onde você é recebido como se estivesse em casa, né? A Graziella, proprietária, muito gente boa. Pousada Casa Rosa, vai para a Serra, fim de semana, ver o Natal Luz, fique na Pousada Casa Rosa, o preço é bom, né? Você será recebido com muito carinho. Olha só o café da manhã. Olha o café da manhã, que maravilha, Pousada Casa Rosa. Thiago Gomes, muito obrigado pela sua presença. A gente vai passando, fazendo aquela ligação com o Rogério Amaral, do Virando o Jogo, que já vai aparecer aí na nossa tela, depois da Pousada Casa Rosa. Se desse para fazer uma fusão aí na edição, né? O Rogério Amaral deitado nessa cama da Pousada Casa Rosa, mas o Rogério Amaral... Olha, sobe conversa, né, Paulo Brito? Tu é muito político. Ontem tu veio de camisa do Inter porque o Rodrigo Caetano estava aqui, estava de vermelho. Hoje o Thiago Gomes está aqui, tu está de azul.
É como se eu soubesse a pauta do teu programa, tu não me fala, é coincidência, né, velho? Se eu trouxer amanhã o presidente da Avenida, tu vem de verde. Também temos. Agora, esse negócio, tu só me conversa aí, né? É com a Posada Casa Rosa agora, antes é com o restaurante que tu vai... Quer ver que ele vai falar daqui a pouco, Cozinha e arte. Thiago? Quer ver? Ele vai falar daqui a pouco. Né? Pergunta se ele me convida para ir. Espero que ele convide. Te convido para o Na almoço. hora que ele sai daqui, é café da tarde lá, tu tem que ir na padaria. Ó, me convida que eu largo aqui, o Diogo fica apresentando, não tem problema nenhum. Agora, que jogão ontem, hein, amigo? Que jogão, 4x4 ontem. Jogão. Né? E mais uma vez, eu digo o seguinte, os caras tentaram aposentar e tal, mas o Lucha, o professor é um grande treinador. Ó, com aquele time do Vasco enfrentando aquele time do Flamengo, ele botou o Jorge Jesus no bolso direitinho. É maravilha. Hoje vai ter um debate aí, tá aí o Brandão, junto com o Rogério Amaral. Tu acha que o Brandão joga alguma coisa, Rogério Amaral? Ó, ele tem preparo, né, velho? Olha o tamanho do cara. O cara que passa por ele dá uma porrada, né? O cara é forte demais. Vem aí, né? O Rogério Amaral convidando o jogo. Nós vamos para o Cozinha e Arte na Cristóvão Colombo 1144. Hoje é dia de feijão mexicano. O Ribeiro Neto já foi. Já deve estar lá, né? Feijão mexicano maravilhoso. Aquele buffet, grelhados, buffet de sobremesa sensacional. E a gente se encontra amanhã. Teremos amanhã parte da entrevista. E a gente vai editar uma parte da entrevista do Rodrigo Caetano para você rever amanhã e uma parte da entrevista do Thiago Gomes amanhã, né? Nesta sexta-feira que é feriado, a gente vai estar aqui e vai colocar uma parte de cada entrevista para você rever, porque foi muito interessante, tá belezinha? Rogério Amaral, vem aí, queria falar mais alguma coisa? Não, ia dizer que já viu como ele ia falar, do Cozinha e Arte lá, e eu fico aqui, tá certo, feijão mexicano, ótimo. Na próxima eu vou, rapaz, Traz um sanduba, que maravilha. Nós vamos para a Cozinha e Arte e você fica aí com inveja, Rogério Amaral. Até amanhã, feito, bom feriadão. RDC Esporte. Oferecimento Plenobras. Materiais elétricos e hidráulicos.